A explicitação da sociedade em redes, foi ele que cunhou a terminologia, e aí apenas um parágrafo. Na verdade, todo o conteúdo do tema 6 é suscitado, baseado no pensamento do Castells. Mas a referência feita a esse sociólogo só é dada no final do conteúdo. Só no final. E hoje nós vivemos em rede, isso é constatável. Desde a década de 90, a sociedade se configura dessa maneira. Desde o surgimento da internet, quando a internet começou a se popularizar na década de 90, em 1995, a internet começou a ser popularizada. A internet é algo mais antigo, a internet é da década de 70. A internet ela foi criada, estabelecida inicialmente entre algumas universidades nos Estados Unidos, algumas universidades que se comunicavam entre si, eram computadores de uma universidade se comunicando com computadores de uma outra universidade. Começou-se assim. E aí depois, todo esse aparato que começou nas universidades de comunicação entre computadores, acabou sendo utilizado pelo exército e a internet acabou sendo desenvolvida. Foi popularizada em 1995. Então os computadores começaram a ser conectados à grande rede de computadores. A internet ainda era aquela internet de escada, muito lenta, você plugava lá o sinal da internet e ia ficar fazendo aquele barulhinho. Ou você via, você usava a internet ou usava o telefone, né? Não, a internet era tijolão. A internet, o tijolão, aqueles tijolos imensos. O tijolo ainda, internet, não se tinha em celular. Em 95 não, quando começou o telefone celular, os primeiros que apareceram aqui no Brasil, os tijolões, foram no final de 90, 97, 98. Isso era imenso. Aí tinha que puxar a antena, abrir, aí você ficava. Cadê a conexão? Onde está a conexão? Está funcionando muito bem, você tinha que ir para alguns locais onde a conexão era melhor. Mas eu vou fechar a conversa só em vocês dois, né? Que delicadeza! Caraca! Tive o privilégio de vivenciar esses momentos. Coisas que vocês não terão a oportunidade de fazer. Foi uma época muito boa. BBB 31, né? É, sim. Quem não experimentou perdeu algo marcante na vida. E aí, voltando. Então, aí o material faz essa panorâmica histórica, lá no capítulo 1, desde a primitividade, e aí o desenvolvimento das sociedades, tal como a gente viu, de acordo com as civilizações, depois, durante o feudalismo, na Idade Moderna, Revolução Industrial, até chegar na Revolução Tecnológica. Depois, a segunda parte, o segundo capítulo do tema 6, trata sobre a internet. E aí, como a internet ela foi surgindo e como foi se estabelecendo. E quais foram as modificações que a internet provocou. O que seria hoje o mundo sem internet? Seria possível viver sem internet hoje? Para quem é antigo, até é possível conseguir viver sem. Ah, tá. Não é bem assim, não. Não, eu consigo viver sem internet. Vai fazer uma falta muito grande, mas eu consigo. Por quê? Porque eu já vivi grande parte da minha vida sem internet. Agora, quem nasceu com a internet ela não é um acessório. A internet é considerada como parte da própria constituição da pessoa. Se você esqueceu o celular em casa, parece que você arrancou um braço, uma perna e deixou isso, você ficou amputado, se você esquece.
Se você é furtado, se você tem o seu celular furtado, é como se parte da sua vida fosse lhe tirada. Aí, olha, a preocupação é grande. Então, a internet hoje, ela é essencial. Tanto é que quando a gente entra com uma inicial é a peça processual para dar início a um processo, uma petição inicial. Se é uma petição inicial sobre um caso envolvendo o fato de uma pessoa ficar sem a possibilidade de se conectar porque houve problema no aparelho que a pessoa comprou, ou problema na prestação de serviço da operadora. A operadora ela não está fornecendo, a pessoa está pagando, mas, no entanto, a operadora não está fornecendo a possibilidade de a pessoa acessar a internet no seu celular. Então, hoje, quando você faz uma petição inicial, você fala que a internet é fundamental. E hoje, uma pessoa viver sem internet acaba se constituindo, configurando um grande dano para a pessoa. Pois, de fato, é. Por quê? Porque com a internet você se comunica. Com a internet o tempo todo você está resolvendo os problemas. Com a internet você está trabalhando. Com a internet você está estudando. Com a internet você está namorando. Com a internet você faz milhares de possibilidades. E aí quando você cerceia a possibilidade de acessar a internet, é um grande dano. Por enquanto ela não é um dano existencial, mas como a internet está tão relacionada à nossa existência, daqui mais à frente, a falta da internet, de acesso à internet, vai ser um dano existencial. E aí se você paga um plano de internet e a operadora não estabelece esse plano para você, ou falha na prestação desse serviço, aí você vai pensar, fiquei prejudicado, sofri um dano, durante o dia não me comuniquei, durante o dia não soube lá o que é que aconteceu no Instagram, as pessoas não puderam me contactar pelo WhatsApp, um dano muito grande ocorreu com relação à minha pessoa, vou ajuizar uma inicial, exatamente para que a empresa que não poderia ter feito isso, porque eu estou pagando, e a empresa cerceou essa minha potencialidade comunicativa porque não possibilitou uma prestação de serviço adequada de rede de internet. E hoje são muitos casos em que Oi, TIM, Vivo, Claro, todas essas operadoras são campeões de reclamações porque há problemas de conectividade. E hoje a internet é fundamental. Hoje não se dá para viver sem internet, especialmente a geração atual. Hoje não se vive mais sem internet. A criancinha já pega hoje, se dá para uma criança uma revista, a criança vai passar o dedo assim na revista. Passa o dedo na revista. É verdade. Passa porque, ué, cadê? Não tá virando? Não tá aqui? Cadê a tela da revista? Porque não conhece a revista física, conhece telefone celular. E o tempo todo hoje nós temos o contato com a internet. Então o material, no tema 6, no capítulo 2, trata exatamente dessa evolução da internet, com o Google, com os outros sites de busca, com o WhatsApp, com as redes sociais. Então, trata-se de um progresso muito significativo. Mas, no entanto, esse progresso, ele pode ser positivo ou negativo. Por quê? Porque a internet, ela não tem uma ética. A internet não tem ética. A internet, ela não é boa ou a internet é ruim. Vai depender do uso que você vai fazer da internet, o uso que você vai fazer das redes sociais. Hoje se pensa em fazer o quê? Regulamentar o uso da internet, de tal maneira que você use, mas de forma ética, que você use não para desinformação, que você use não para o discurso de ódio,
mas que você use de uma maneira que ajude no entretenimento, na cultura, no estudo, na comunicação. Mas, no entanto, há muita resistência com relação a isso, especialmente nos Estados Unidos, lá do Donald Trump. Donald Trump, Elon Musk, que procuram o quê? Estabelecer liberdade de expressão sem limites. Significa, o que você quiser postar, você tem direito de fazê-lo. Por quê? Porque é o seu direito de se expressar. Então, se você quer odiar na internet, pode fazê-lo. Se você quer injuriar na internet, pode fazer. Então, não tem limites à liberdade de expressão. É isso que pretende o Elon Musk, que tentou realizar aqui no Brasil com relação ao seu Twitter, mas, no entanto, aqui no Brasil há restrições estabelecidas pelo direito. Então, a internet, aqui no Brasil, ela encontra uma certa regulamentação, até por conta de um estatuto, que é o Estatuto próprio da utilização da internet. É um estatuto de 2014. Só que esse estatuto ele acaba também já se encontrando defasado. E há uma necessidade de estabelecimentos de regras mais firmes, mais sólidas, para frear qualquer conduta criminosa nas redes. Isso hoje aqui para a gente é uma discussão. Discurso de ódio pode ser feito? Não, mas fazemos. Injuriar, apologia a crime e tudo mais, é possível? Aqui no Brasil, não. Isso por quê? Porque a liberdade de expressão aqui, ela é limitada, ela é restrita. A liberdade aqui, ela não é absoluta. Lá nos Estados Unidos, a liberdade de expressão, ela é considerada como sendo um direito, que é prima facie. O que significa isso? Em comparação com os outros direitos, tem a prevalência a liberdade de expressão. Professor, então por que, por exemplo, do Twitter, foi bloqueado do Brasil até aceitar o acordo? Por que então, com as músicas que tem apologia ao crime, não é tirado do ar? E é deixado? Porque o Twitter saiu justamente na época de eleição política em São Paulo. Sim. Aí caiu. E as músicas que tem apologia são deixadas. Sendo que é crime. Aí são deixadas por quê? Porque ainda não tem uma fiscalização. Não chegou ainda uma fiscalização freando isso. O que é apologia? Apologia? Não, o que você pode considerar uma apologia ao crime? Você retratar o que você vive é apologia? Não, a apologia ao crime seria uma espécie de divulgação, uma propaganda positiva, dizendo, olha, isso daqui pode acontecer que não vai representar nenhum risco para a sociedade. A música na qual ele está falando tem alguma coisa desse tipo? O quê? A música na qual ele acha que tem apologia. Não, eu não sei, eu não sei. É uma linha tênue, muito. É uma linha tênue, onde você tem a sua realidade que você vive com apologia. Você vive na apologia. Mas aí você retratar e falar, você vem na apologia, não é realidade não. São duas letras. Você pode identificar ali da uma forma. Você escreve e você quiser. Isso aí eu me fazer de tudo. Eu me fazer de tudo para qual crime, para poder falar que é uma realidade. Essa realidade muita gente vive no Rio de Janeiro. Eu posso falar com propriedade. As músicas desse MC Pose, né? MC Pose, eu ainda não escutei nenhuma. Eu até desconhecia-o. Eu não conhecia. Aí fiquei conhecendo quando houve a divulgação. Mas que há essas músicas que são de apologia ao crime, agora é aquilo que você falou. Nem todas as músicas são apologia a crime, nem todas elas. Então há que se ter um senso crítico para verificar se aquela música ela está fazendo uma propaganda de uma conduta criminosa ou se ela está sendo expressão de uma cultura na qual aquele que está cantando, aquele que compôs, ele vive ou que vivenciou. Ele poderia relatar nas músicas dele
vivências que ele teve dentro da favela. Como os funk Mas de não tem antigamente. necessidade de falar de CV. Agora os funk hoje em Só de dia. falar em CV, eles estão fazendo uma apologia. Papai de Belém Porque cantava- vermelho é o quê? Abelha. Faculdade de Belém cantava a música Meu Coração é Vermelho. Caraca, tá relatando o quê? Faculdade de Belém tem uma música do Meu Coração é Vermelho. Agora É um grupinho muito legal. Que faz carinho na sociedade. Oi? Ah, eu só tirar só a conclusão pronto. Só Vamos lá, vamos. O que a Juliana está falando, ele retratar o gente, ele era do CV. Ele está retratando... Fala aqui, a tropa foi preso por começou ser bandido. Ele era bandido, ele canta o que ele vivia. Aí ele canta hoje em dia com a agora que nasce Mas tudo ele bem. continua nesse meio, ele continua frequentando o bar, então. E ele continua E usando as armas do bandido. O Ele bandido não era prova nada. Ele era do CV, foi preso, se deu mal por isso e continua cantando isso. E incentivando outros jovens a estar na mesma É posição solto que e é ele. preso, é solto de novo. É muito fácil não morar numa favela e dizer que o CV é a vivência dele. Aí experimenta morar um aninho. Moro uma alça na casa, moro. mas eu acho que é. Também. Moro. Eu vivo e eu sei o que é. Eu sei o que é o CV. Mata morador. Mata morador. Eu tô falando besteira? Tu mora onde? Eu moro no Rio de Janeiro. Muito pior do que isso aqui. Pô, eu moro na favela só de romantizar o Comando Vermelho já é errado. Não, peraí. Brincadeira. Sacanagem, é uma coisa que não passa muito tempo. Pô, os caras mataram lá o cara do churrasco, eu tinha foto do Dante Miliciano e jogaram o cachorro dentro do quintal do prédio. Sacanagem, só que esses caras é bom. Em nenhum momento falou que era Mas Não é falar que é bom, é romantizar. Eu aprendeu falando Que é romantizar. romantizar, que tá muito romantizar As o pessoas pôs, vai no bar e canta a capa do defender. Pelo menos uma letra que eu vi aqui, uma letra aqui de uma música, você tem aí uma apologia. Uma! Não, Imagina mais uma uma. letra, você tem uma apologia. Por quê? Até hoje ele canta apologia. Mas se você tá no barzinho, Paulo, e o bandido começa a cantar, você É simplesmente, não canta na favela. Pera aí. Pode haver, desde que haja argumentos, desde que haja discussão. O povo de direito que ele é bandido. Deixa o cara. É isso aí. Aí, ó. Essa daqui ninguém ganha. Vamos lá. Mas fazia... Vai, Nunes. Quero polêmica. Era quando a gente estava bem... Só que agora, as músicas que ele faz... Tem essa pegada. Mas não é estava dentro. Professor, falasse, se tu pegar a lista dele de hoje também, tem apologia como se fosse bandido. Vivência. Não! Você É vergonhoso alguém que faz direito querer defender o crime. É vergonhoso. Ele não filma. Ele é o crime, porra. Vamos lá, peraí. Vamos continuar. Olha, legal. E o vendendo droga. Os maiorzinhos ficam Isso é legal, cultural. cultural. Show. Essa discussão é legal, é um tema legal. Ele devia tomar porrada de cara. É bom idolatrar Não o posto, tem. idolatrar o CV quando você tá lá no apartamento em Duque de Caxias, na 25, lá na Copacabana, usando droga que eles vão lá levar de O cara é motinha. bandido, deve ter matado Eles que se alguém. Vamos ver se ele pagou por... Isso seria bom para uma extensão, uma disciplina de Bandido, cara. extensão. Pô, ele tem que pagar. Professor, sabe Vamos o que lá. é o resumo disso tudo? Isso é uma incongruência. Não, Só mas o paizão, deixa eu a falar. discussão aqui é. Então você tem uma música, essa música, ela é uma expressão cultural ou é uma música que tem um teor de conduta criminosa? E aí você tem que fazer a interpretação, você tem que analisar cada letra para você ver o contexto. Igual ela falou, teve momentos em que ele escreveu quando participava do, e agora está fora. Então você tem que analisar. Fala, amiguinho. Cachimbo da paz. Cala a boca, amiguinho. Fala, amiguinho. Alguém fala? Ninguém fala. Vai, William. E a gente Sim, a gente cantava tranquilo, baseado.
entendeu? Vai, fala logo. Assim, das coisas que eu digo. Isso aí não tem preconceito, né? Tem um peso. É nesse lugar. O colega não está conseguindo entender, ele não vai conseguindo alcançar. Vai. Vamos lá. Mas aí, continuando. O que ia falar, mestre? Só a diferença agora é que essa geração que está aqui não sabe a diferença entre, a gente estava falando aí, pô, se eu falar para ele o artigo 57 do Racionais não é apologia, o Racionais nunca foi preso por causa dessa música. São 40 anos cantando essa música e não foi preso. É diferente da música criminosa do PH, sabe qual é? Então, essa aí é apologia. O artigo 57 do Racionais não é. O artigo 57, ele fala realmente o que acontece, não cronista. O 57 é roubo, o 57 é roubo. Não fala o que acontece? Não, ele fala, ele promove. Mas ele fala o que É acontece. verdade, eu acho que ele passa a letra bem Não, diferente. quando ele fala assim, aqui na Dorona, que ir pra pista, que o sonho é ir pra pista, parar o carro forte, e assaltar o carro forte e parar o Brasil. É estimulando, é É estimulando. apologia ou É não? estimulando. Mas o Racionais não seria apologia. Não desse jeito. O Racionais ele mostra uma letra sobre a vivência. O que? O feminicídio hoje em dia não. Eles incentivam o roubo, eles romantizam o roubo. Valeu, beleza. Isso aí. Solta o paizão. Acabou a história. Continuando, tá beleza? Pra gente continuar essa discussão, o momento agora não é oportuno, até porque nós deveríamos dividir as posições, e aí a partir das divisões de posições, a fundamentação de cada posição e aí o diálogo para convencer. Vamos lá. Isso é interessante. Isso é interessante por quê? Porque o mundo do direito vive disso. O mundo do direito vive disso. Eu e você é um advogado. E aí você vai defender o MC que está sendo acusado de apologia. Aí você vai utilizar de toda a sua argumentação para dizer, pô, isso não é apologia. E aí você é advogado contra, você está lá na promotoria. E aí, pô, não, é apologia sim. E aí, vejam, os argumentos são levantados. Só que aqui não dá para a gente fazer isso porque há necessidade de pontuar. Vamos pontuar cada uma das posições. Então você defende o quê? Qual é a sua tese? A tese é essa. Qual é o embasamento para a sua tese? Qual é a sua fundamentação? A fundamentação é essa. Agora vamos trocar aqui, vamos dialogar para ver se você consegue convencer o outro lado. E aí vai, de uma forma legal, discutir as questões. Só que no momento a gente não consegue fazer isso. Agora não dá para a gente fazer isso. Mas é legal essa discussão. E essa discussão surgiu acerca de quê? Da liberdade de expressão. Se aqui a liberdade de expressão ela fosse absoluta, então qualquer tipo de música poderia ser gravado, poderia ser divulgado, qualquer tipo de música. Apologia, crime que não seria uma música apologia de crime, poderia ser proibidão não seria problema nenhum. Então não haveria aqui nenhuma violação a bens jurídicos, homossexualidade, importunação, não teria nenhum problema. Só que aqui no Brasil, a liberdade de expressão, ela é limitada. Ela é limitada porque quais são os limites da liberdade de expressão? A liberdade de expressão ela só vai até não atingir a esfera criminal. Se atingir a esfera criminal, já não é mais liberdade de expressão, é crime. E é isso que as pessoas não aceitam. Sim. E se ofender uma outra pessoa provocando a outra pessoa, já não é também mais liberdade de expressão. Acaba sendo uma conduta, mesmo que não seja criminosa, mas é uma conduta ofensiva. Uma conduta que ofende uma outra pessoa, é uma conduta que pode inferiorizar uma pessoa, e aí nesse caso, a liberdade de expressão, ela é controlada. Então, no Brasil, a liberdade de expressão ela é controlada. Ela não é um direito que se sobressai aos outros direitos. E é por conta disso que há todos esses limites. Agora, se fosse num outro país, eu não sei como nos Estados Unidos, não sei se nos Estados Unidos de fato é assim, mas pelo menos o direito nos Estados Unidos dá
uma potencialidade muito grande de liberdade de expressão. A liberdade de expressão que eu já falei, em comparação com os outros direitos, é prima facie. Significa que a liberdade de expressão, se em comparação com outro direito, acaba prevalecendo. Se uma pessoa diz, olha, ela utilizou as redes sociais para falar mal de mim, então ela me ofendeu, me provocou um dano, ou a minha intimidade foi vazada por conta dessa pessoa. Problema. Pô, nos Estados Unidos o direito vai dizer, problema, pô, que se dane. Ela tem direito de colocar aquilo que ela quiser nas redes sociais. Aqui não. Aqui, se você leva isso para a justiça, então qual foi o dano provocado? Ah, vazou a minha intimidade. Ah, o que eu só falei com aquela pessoa, ela foi para as redes sociais e expôs a minha intimidade nas redes sociais. Ah, ok. Então tem prova disso? Tem. Aí ajuiza uma ação e provavelmente, nesse confronto entre a liberdade de expressão e o direito à intimidade, vai prevalecer o direito à intimidade e não a liberdade de expressão. Então, no Brasil é assim. Então, no Brasil, você tem um conjunto legal. Esse conjunto legal, ele acaba estabelecendo limites, restrições a esse direito de liberdade de expressão. Mas é até o nosso direito à liberdade de expressão, em comparação com os de outros países, é até um direito bastante promovido, bastante difundido, bastante efetivado. Tem países em que a liberdade de expressão ela é muito mais restrita, ou não há sequer liberdade de expressão. Em Coreia do Norte, por exemplo, Coreia do Norte você não tem liberdade de expressão, porque você não pode falar nada. Qualquer coisa que você fale, você pode ser condenado até mesmo à morte e todos os seus familiares. Se você diz qualquer coisa no âmbito religioso, qualquer coisa no âmbito político, é uma afronta à ditadura do Kim Jong-un. E sendo assim, você é inimigo do Estado, inimigo do ditador. E a pena capital vai ser estabelecida para você e talvez para alguns membros da sua família. Talvez não tem liberdade de expressão. Em alguns países árabes, a liberdade de expressão também é a mesma coisa, ela se encontra cerceada, limitada. Aqui a liberdade de expressão, ela é um direito, é promovido, efetivado, mas com as suas restrições. Exatamente para o quê? Para não promover discurso de ódio, para não promover apologia ao crime, para não invadir a vida privada, a intimidade das pessoas. Então há esses limites. Agora essa discussão toda, ela só existe por conta da sociedade em rede. Porque antes a liberdade de expressão, ela existia, evidentemente. Mas hoje você tem um anonimato da internet. Na internet você pode se comunicar de forma anônima, sem as pessoas identificarem quem é que fez aquela postagem. E aí, nessas postagens, as pessoas elas acabam revelando aquilo de mais negativo, de mais podre que a pessoa tem. E aí a pessoa, no seu dia a dia, ela se relaciona com relação às outras pessoas dizendo, eu não sou preconceituoso, eu não sou gordofóbico, eu não sou uma pessoa que desvaloriza as pessoas idosas, eu não sou nada disso. Mas nas redes sociais, quando se tem um anonimato, a pessoa aproveita do anonimato para revelar de fato aquilo que ela é e que ela não assumiu conscientemente, ou se assumiu, ela permanece. Menina, o tempo todo a conversa aí está interessante, vocês duas, é sobre a aula, e aí? Interessante, vale a pena, socializa pra gente o que é também. Você falou estou falando aqui do negócio da faculdade, do valor aqui. Ah, você também, ali também. Eu estou falando do professor. Eu falei, evitar conversinhas paralelas, porque às vezes peças paralelas. Eu mandei ela ficar quieta, professor. Estava chamando a atenção dela aqui. Isso. E aí, voltando, a realidade hoje, portanto, é essa. Nas redes sociais, a liberdade de expressão é bastante possibilitada, mas aqui tem limite. Agora, tudo isso existe por conta das sociedades em rede. Alguém quer falar alguma coisa? Na questão legislativa,
Qual seria o limite? O limite é esse. O limite é a liberdade de expressão. Ela não pode se configurar como crime. Não pode. Então não pode haver apologia ao crime utilizando redes sociais. Discurso de ódio ainda não é considerado como sendo crime. Discurso de ódio não é, mas pode ser preconceito. E sendo preconceito, aí é crime. Homofobia, hoje é de acordo com o STF, embora a lei não considera como sendo crime, mas o STF considera como sendo crime. Então, a homofobia utiliza as redes sociais para ser homofóbica. Então, isso é uma atitude criminosa. Utiliza as redes sociais para você injuriar. Por que injuriar? Injuriar é você diminuir as pessoas pela sua condição social, a sua condição etária, a sua condição étnica, a sua condição com relação à deficiência. E aí você cria a injúria. A injúria também é considerada uma conduta criminosa. Então, veja, no âmbito penal, quando a liberdade de expressão extravasa e acaba violando aquilo que a lei estabelece como sendo conduta criminosa, deixa de ser liberdade de expressão. E ainda mais, no âmbito civil, a liberdade de expressão, ela não é permitida quando ela vem a trazer danos, vindo a provocar danos morais a uma pessoa, mesmo que não seja crime. Mas aquilo que eu já falei antes, quando você utiliza as redes sociais para falar de uma pessoa que não deu autorização para você falar sobre a vida dela. Então é algo íntimo dela. E aí você sabe desse algo íntimo dela e você revela nas redes sociais, fazendo com que essa pessoa ela se torne transparente, de tal maneira que aquilo que era só dela, da intimidade dela, todos fiquem sabendo. Então isso pode ser feito? Não deve ser feito. Poder ser feito? Pode. Mas aí aquele que comete isso vai ter que responder uma indenizatória, porque acabou provocando dano. Então todas as vezes em que a liberdade de expressão vier ou a confrontar a lei ou a trazer danos para pessoas, ela se encontra limitada. Professor, eu não sei se o que eu vou dizer, não sei se você vai entender, porque eu não sei se as palavras que eu vou usar vão estar fazendo jus ao que eu quero de fato apresentar. Mas o que diferencia as questões em relação à apologia ou qualquer outro tipo de violação em relação à liberdade de expressão, o que diferencia isso das músicas entre algumas representações gráficas, filmes e séries? Porque teve uma série que ela se chama Prison Break, e ela é uma série onde um cara vai preso e ele tenta fugir da cadeia, e isso acaba juntando com vários outros prisioneiros. Ela foi proibida em alguns estados dos Estados Unidos por incentivar a fuga dos presídios, ou alguém podendo usar essa ideia. Então, aonde que qual seria a diferença dessas relações musicais com as questões visuais? Por exemplo, em algumas novelas a gente vê eles analisando a vida de luxo gerada pelo crime. Qual é a diferença em relação à musicalidade, em relação à arte musical periferia e a relação das produções visuais? É uma pergunta bastante interessante. E aí não dá para te fazer aqui apresentar uma resposta com relação a isso. Mas é um tema fascinante que a gente poderia depois ver uma oportunidade de discutir isso. Então veja, não somente a letra de música, mas também as representações visuais, artísticas, de que maneira isso acaba também não sendo, de certa forma, apologia ao crime, mas muitas das vezes acaba não sendo considerado como sendo apologia ao crime. Então é algo interessante. A partir de uma análise social, nós podemos dizer que a interpretação vai depender do estereótipo de preconceito. Isso está na base, infelizmente. Se é um branco, eu vou dizer, se é um branco rico fazendo alguma coisa com relação a artes, música e tudo mais, e se for um negro favelado fazendo a mesma coisa, a atenção
negativa será o negro favelado, e não para o branco rico. Essa é a realidade, infelizmente, no Brasil. Você tem 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas, porque a produção artística é a mesma. A produção artística pode ser apologia ao crime, mas se é feito por um grupo, acaba não sendo considerado. Se é feito por um grupo, acaba sendo considerado. Infelizmente, a interpretação para a configuração de crime vai depender, infelizmente, do preconceito que está na base de quem vai fazer a avaliação. Essa realidade acontece. O juiz mandou soltar esse caso depois. E na hora da prova, mandou soltar ele que não tinha nada para lembrar. Deveria ser sem 2 pesos e sem 2 medidas. Aplicação do direito sem preconceito, sem estereótipos. Para todos. Então é você, branco, que está fazendo apologia ao crime, vai ser aqui a mesma penalização do que para o negro favelado que está fazendo também aqui uma apologia ao crime. Porque as duas são expressões artísticas que estão realizando apologia ao crime. Pronto, ponto final. Mas infelizmente no Brasil a banda não toca assim. E o direito também não toca assim. Por quê? Direito. Quem aplica o direito no Brasil? Essa é a realidade. Quem aplica o direito no Brasil? Brancos. Quem são os magistrados, juízes, desembargadores? Brancos, que tiveram condições econômicas melhor do que os outros na vida. Juízes que talvez nunca respiraram poeira, nunca viram uma lama, nunca botaram um pé dentro de um barro. É a realidade. Então isso acaba influenciando o quê? Na análise dos casos, o preconceito ele se faz presente. E aí, dessa maneira, 2 pesos e 2 medidas. E aí, de fato, eu até estava concordando com fotos que os jornalistas apresentaram de quando o MC ele foi preso e outros que foram acusados da mesma coisa também foram presos, e até por conta de crimes ainda mais graves. Então, branco, rico, vamos acompanhar os policiais, livre, estou livre. E aí, Dani lembrou de uma coisa muito legal. O Roberto Jefferson deu um tiro em cima da Polícia Federal. E sem apresentar qualquer resistência. Pô, se não está apresentando resistência, estou livre. Não, isso aí foi errado. Aí não discorda, não. A lei fala que não devia ser feito assim. Foi errado. A questão é, as provas que recolheram contra o MC Coisa provam que ele, em baile de favela, está com arma de bandido, está com AK-47, está com parafal, está com pistola na cintura. Isso não é suficiente para poder prender ele? Tem sentido. Sim, sim. Aí como é que um juiz, um operador da lei, faz uma tolice dessa? Isso é tolice, porque ele está vendo ali a prova e não condena ele. Aí temos que ver o processo para conhecer a fundo. A polícia realmente errou na forma que ele compreendeu. Da abordagem, da prisão. Professor, eu também acho que o preconceito é muito erradicado aqui no Brasil. Mas também vai muito da escolha do MC, da pessoa, fazer apologia não. Por exemplo, ele não é envolvido com nenhuma, nunca vi ele envolvido com nenhuma polêmica. O MC Daniel é branco, veio de baixo, era pobre, nunca vi cantando nenhuma apologia. Branco, branco, branco. MC considerado por pobres, por ricos, por muitas pessoas igual o MC Coisa. Aí já vem o fato do preconceito, por ele ser negro, por ele ser pardo. Aí vem da favela. Mas tem. Sim, eu considero isso. Mas olha a diferença. O MC Daniel é branco, escolheu não fazer apologia. Aí já veio de baixo. Era pobre, era bandido, é pardo, ainda faz apologia. Então é uma escolha da pessoa. Acho que tem estereótipos, tem preconceito, tem inferiorização. O nosso Brasil é assim, infelizmente. E acontece com relação ao negro, acontece com relação ao idoso, acontece com relação ao gordo, acontece com aquele que não tem um padrão de beleza apresentado pela sociedade, pela mídia. O Gabriel Pensador, uma das músicas dele foi pensado nessa forma. Ninguém nunca pensou em relação a Gabriel Pensador. O careca também. Exatamente isso que você acabou de falar.
sofre. Exatamente o que eu estava falando. Professor tadinho, ele está calado aqui. Entendeu? Ele vem de uma família rica, uma família de pobre. Diferente do... Daí continuando. Então, tudo isso é fruto da sociedade em rede. Então, essa repercussão acerca de liberdade de expressão, de expressões artísticas, que tende a extrapolar esse limite e atingir aqui o âmbito do direito penal, hoje se torna muito mais divulgado por conta das redes sociais. Então, o tempo todo a gente está conectado. A gente não está em sala de aula somente conectado na sala de aula. A gente está na sala de aula conectado com o mundo todo. Conectado com a família, conectado com os amigos. O tempo todo a gente está se comunicando com essa conexão. Então, lá na década de 90, o Castel já falava. Década de 90, quando a internet ela começou a ser popularizada. Década de 90. Dizendo, olha, a internet já mudou o mundo. Pô, já mudou, na década de 90, imagina de lá para cá. O livro dele é de 96. Pô, de lá para cá, são quase 30 anos. 29 anos. E olha o que já mudou de lá para cá. Aqui, há 29 anos atrás, ele falava de revolução da tecnologia da informação. Que a internet acabou revolucionando o mundo. Assim como houve uma revolução industrial no século XIX na Europa, a internet ela criou uma revolução. Ela mudou radicalmente os padrões sociais anteriores à sua criação. Hoje nós vivemos uma sociedade que é muito diferente da sociedade anterior à internet.